Gazeta M. Gazeta M 890. A sintonia certa. Cardápio Gazeta no ar, da nossa Gazeta M890, falando sobre um assunto muito legal, que é um livro voltado ao público infantil e que fala sobre gastronomia e principalmente receitas interessantes para a gente realizar com as crianças também. Isabela Lins está comigo aqui nos estúdios 890 para a gente bater um papo sobre o livro Brincando na Cozinha, é isso? Isso mesmo, Gilles, muito bacana esse livro. A gente vai conversar com a Tereza, que está aqui na linha com a gente, para ela contar um pouquinho mais sobre o livro, como é que as crianças podem se divertir lendo e cozinhando, fazer essa mistura bem bacana. Pois é, e a Tereza Casuli, ela está com a gente aqui na linha, ela é nutricionista da Fundação Mokichi Okada e vai falar um pouco sobre esse trabalho. Como é que tá, Tereza? Obrigado pela participação, viu? Tudo bem? Tudo jóia. Nós é que agradecemos. Olha, Tereza, eu acho muito interessante abordar esse assunto e principalmente com o público infantil. Eu vejo muita gente, ainda mais hoje em dia a gastronomia, eu acho que ela está cada vez mais em alta nas redes sociais e no público jovem também, todo mundo se arriscando na cozinha. Agora, com as crianças é muito interessante porque elas se envolvem demais com aquilo. Como é que foi o mote inicial para fazer o livro e para pegar esse público infantil e juntar com a gastronomia? Bom, à tarde as crianças estão de férias, buscando uma atividade, os pais nem sempre com muito tempo. Então, deixando um adulto responsável, eles podem fazer receitas bem atraentes, com segurança, e entrar nesse universo da gastronomia e da nutrição saudável. E o que é muito interessante também, às vezes as crianças elas querem comer coisas que não são muito saudáveis, alimentos que são muito saudáveis. Quando você mostra certas receitas e certos alimentos para as crianças, elas começam a entender a relação delas com o alimento e principalmente como é que funciona essa gastronomia um pouco mais saudável. No sentido de receitas, são receitas de que forma? Conta um pouco pra gente que tipo de receita a gente encontra no livro. Então, são receitas com ingredientes orgânicos, né? Onde as crianças preparando vão ter muita vontade de experimentar, né? As verduras, os legumes, tem saladinha, elas vão preparar um molhinho, tem um pãozinho especial que elas podem fazer, sempre com a supervisão de um adulto, né? Então as receitas são bem apropriadas para as crianças, mas vale ressaltar que sempre tem que ter um adulto para colocar no forno, para picar, para utilizar a faca, né? Exato, inclusive essa questão que você falou, Tereza, abre também um outro assunto para nós, da supervisão dos adultos na cozinha também, né, Isa? Isso mesmo, que é bastante importante. De que maneira vocês abordam isso? Porque é importante dar uma certa independência à criança, mas também deixar claro que elas precisam da ajuda de um adulto, né? Como é que é feito esse limite, assim, de independência, mas também tomar um certo cuidado, porque elas ainda são crianças? Esse livro, ele foi idealizado para a criança cozinhar, para ela pôr a mãozinha, para ela selecionar os ingredientes, fazer uma comida de forma organizada, separar os ingredientes e depois começar a elaborar a receita, né? Então, com a supervisão de um adulto, pode formar uma turminha, a vizinhança, os amiguinhos e começar a desenvolver uma receita por semana ou duas por dia, né? E com esses ingredientes que não têm fertilizantes químicos, agrotóxicos, né? Então esse universo do alimento puro, da comida de verdade. Legal, a gente conversando sobre o livro Brincando na Cozinha, que foi produzido pelo setor de alimentação natural da Fundação Mokichi Okada e está na primeira edição, um livro de 2013 e que tem todo um assunto interessante para a gente, inclusive, trazer as crianças para o meio da cozinha de uma forma sempre criativa, uma forma estimulante e sempre muito bem, uma forma muito bem planejada, como a própria Tereza Casuli falou conosco aqui, a nutricionista Tereza Casuli, em relação à supervisão dos adultos também, os riscos que a cozinha pode trazer à criança e da forma que essa gastronomia tem que acontecer saudável e tranquila também. Tereza, me tira uma última dúvida em relação à produção do livro e principalmente a ideia em se fazer o livro. Como que você vê hoje em dia a gastronomia que está
tão em alta, a gastronomia nas redes sociais principalmente, a gente vê muita gente postando os bastidores da comida. Como é que você vê isso? Você acha que mudou bastante em relação a outras gerações? Porque ao invés da gente ter as crianças e as pessoas fazendo os seus alimentos, hoje em dia as pessoas estão mostrando também esses alimentos. Como é que você vê esse tema da gastronomia nas redes sociais também? Eu falo assim, que nas redes sociais a gente consegue visualizar de forma rápida e prática uma receita. Então as pessoas ficam mais disponíveis para cozinhar. Inclusive o guia para a população, né, Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado, ele fala, olha, vamos deixar tempo para cozinhar, vamos fazer comida saudável, vamos na nossa agenda estipular um tempo para a gente elaborar receitas, para comermos mais saudável. Então as crianças cozinhando, elas entram nesse universo e já vai fazer parte da vida delas, né? Então elas iniciarem a sua vida pondo a mãozinha, elaborando receitas, degustando, estando em equipe com outras crianças, né, com organização, selecionando esses ingredientes da agricultura natural, orgânica, saudáveis, sem fertilizantes, sem agrotóxicos, elas vão sentir um sabor diferente, uma alegria de degustar uma coisa que elas fizeram, né? Muito legal. E o adulto também tem que separar um tempo para cozinhar. Vamos separar um tempo para fazer refeições saudáveis, né? Então não precisa ter tanto glamour da gastronomia. A simplicidade às vezes é mais, né? Colocar ingredientes frescos, comida de verdade, né? Pois é, e justamente também é mais um momento interessante que une a família e que une aí os pais com os filhos também na hora de produzir um prato, de preparar um prato bacana também. Tereza, obrigado pela participação com a gente aqui na Gazeta, obrigado pelas informações do livro Brincando na Cozinha. Tereza Cazuli, que é nutricionista da Fundação Mokichi Okada. Obrigado, viu, pelo trabalho também, parabéns por tudo que você trouxe para nós aqui. A Fundação Mokichi Okada agradece essa oportunidade. Obrigado. Procurem a gente no nosso site alimentacaonatural@fmo.org.br. Tá aí, o site então para você curtir e conhecer mais o trabalho da Fundação Mokichi Okada. Obrigado, viu, Tereza? Na loja virtual www.fmo.org.br. Combinado então, sites para você acessar e conhecer mais sobre os trabalhos da Fundação Mokichi Okada e principalmente o livro Brincando na Cozinha. A gente bateu o papo com a nutricionista Maria Tereza Cazuli da Fundação. Muito legal esse trabalho, viu? Esta é a Gazeta M São Paulo 890. Rádio Gazeta M